Eu, como tenho um pouquinho mais de chão de estrada, Nazareno, que é a maioria aqui de vocês, eu lembro de vários líderes que já passaram para a eternidade. Mas lembro deles, de suas falas, alguns exemplos. Então, Asaf, ele entende o seguinte: o que está acontecendo em Israel hoje tem explicação. Deus deu uma ordem. Se você voltar ao versículo 5, ele fala assim: Deus ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos. Então, ensinar sobre a fé não é uma sugestão divina, nem um pedido, é uma ordem. E ensinasse a seus filhos o quê? Aí tem duas coisas aí importantes para nós entendermos o que é que você tem que ensinar à próxima geração a respeito da fé. Duas coisas. A primeira, no verso 6, conhecer a Deus. É o ponto fundamental. Segunda coisa, você tem que ensinar no versículo 7 a essa pessoa que se ensinou a conhecer a Deus, a confiar nele. Porque nem todo mundo que conhece a Deus confia em Deus. Tanto é que, quando chega o dia mau, se desespera. O diabo não pode catucar, porque ela só conhece a Deus, mas ela não confia em Deus. Conhecer a Deus, nós sabemos, até o diabo conhece. Então, se você conhece a Deus, ótimo, mas não dá para dar nota 10. Vou dar nota 5. Mas se você conhece a Deus e você confia em Deus, então nota 10. Porque a grande diferença está na vida de quem confia. Inclusive o livro de Salmos, como fala dos conflitos humanos, a resposta é: o servo de Deus que vive os conflitos precisa confiar em Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Grande parte dos problemas que temos não é porque nós não conhecemos a Deus, não é porque nós não cremos em Deus, é porque nós não conseguimos confiar plenamente. Aí vem a insegurança, vem o desespero e vem outras coisas mais. Então, Asaf fala: olha, essa ruptura que houve em Israel, essa divisão política que houve em Israel, o Reino Unido passou a ser um reino dividido, tem uma raiz fundamental. E pensando cá comigo, analisando, houve uma falha espiritual. A falha espiritual antecedeu a divisão política. E ele diz assim, nós recebemos uma ordem de Deus em relação ao ensino e aprendizagem da fé. Nós falhamos. Nós falhamos em fazer com que a geração seguinte conhecesse a Deus, e nós falhamos em fazer com que a geração seguinte confiasse em Deus. E o resultado disso, Asaf nos dá o resumo no versículo 8. O que a geração seguinte se tornou? Tá? Estamos falando aqui de um diagnóstico espiritual que Asaf está fazendo e mostrando para nós, olha, a mentalidade daquelas 10 tribos, antes da cisão política, já estava corrompida. No verso 8 ele fala assim: eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, coração desleal para com Deus e gente de espírito infiel. Então, quando nós falhamos em ensinar a fé, veja que eu estou mostrando a você que uma coisa é ensinar a Bíblia, outra coisa é ensinar a fé. Nós precisamos ensinar a Bíblia e ensinar a fé. Eu vou te dar um exemplo. Dizem, estou tentando lembrar o nome dele, mas não estou conseguindo. O fundador do comunismo foi um aluno nota 10 na igreja. Não é Marx, não, é antes dele. Marx é o teórico. Acho que tá, obrigado aí pela ajuda. Vamos deixar para lá. Tá? Eu li isso há muito tempo e me foge a memória. Acho que é tipo aqueles Antropov, Popov, esses nomes assim, russos, né? Mas dizem que ele era aluno nota 10 e que os concursos bíblicos que eram feitos na classe de crianças, quem respondesse todas as perguntas bíblicas certas ia ganhar um bombom. Ele ganhou todos os bombons. Mas ninguém incentivou o ateísmo
Ninguém perseguiu os cristãos como este homem quando ele chegou à ascensão, se não me falha a memória, na União Soviética, ao governo. Então, conhecer a Bíblia, o diabo também conhece. Então, veja bem. Tá bom, gente. Eu não devia ter cutucado a onça, né? Vamos seguir. Tá bom. Obrigado aí pela ajuda de todos. Mas, veja bem, tem muito jovem que conhece a Bíblia, conhece todas as histórias de Jacó, de Abraão, conhece tudo, mas chega na faculdade e se desvia. Parece que nunca foi crente. Então, precisamos ensinar a Bíblia, mas com o objetivo, aí é o que Asaf nos ensina, que a pessoa conheça não só a Bíblia, mas conheça quem? O Deus da Bíblia. E que ela aprenda a confiar nele. Porque justamente por eles não conhecerem a Deus e não confiarem em Deus, quando o Robão toma decisão política, eu não vou reduzir os impostos, então nós estamos abrindo. Esqueceram a promessa, esqueceram que Judá estava debaixo da liderança do Deus de Israel, esqueceram tudo, porque tinham outros valores. O coração era desleal, o espírito era infiel, eram obstinados e rebeldes. Então, a primeira lição que nós aprendemos com Asaf é que nós precisamos transmitir a razão da nossa fé para nossos filhos. Amém, pais? Nós precisamos fazer discipulado com nossos filhos. Gastar tempo, contar história, orar juntos, ensinar a orar. Mas não é ensinar a ter uma religião evangélica. É ensinar a conhecer o Deus dos evangelhos. Amém? Você entende a diferença? Eu creio que sim. Tá? Então nós tiramos essa lição. Porque Asaf está dizendo, olha, quando tudo começou, por que as 10 tribos partiram para isso? Porque não tinha fundamento espiritual. Se tivessem, iam se submeter ao jugo político em nome de se manter junto debaixo da promessa que Deus fez aos filhos de Jacó. Deu para entender? Porque eles saem da promessa. As 10 tribos saem da promessa. Vocês sabem disso. E só as 2 de baixo que continuam na promessa e Jesus vai ser descendente dessas 2. E não fale. Então, primeira coisa, invista a sua fé na sua descendência. Invista a sua fé na geração seguinte. Segunda lição que nós podemos aprender com Asaf, do verso 9 ao 16, é um novo bloco, um novo assunto que ele traz para nós, é que você não deve se esquecer das bênçãos passadas. Ele diz assim, homens de Efraim, então ele está se referindo às 10 tribos, flecheiros armados viraram as costas no dia da batalha. Primeira lição é que quem se afasta do Deus da promessa fica vulnerável aos ataques do inimigo, mesmo estando muito bem preparado. Essas tribos estavam muito bem armadas, mas ficaram vulneráveis ao inimigo. Aí no 10 seguindo ele fala assim, não guardaram a aliança de Deus, confirmando o que eu já havia falado. A questão política foi antecedida pela questão espiritual. E se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram, eu quero que você marque aí na sua Bíblia, esqueceram o que ele tinha feito, está se referindo ao que Deus tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante de seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan, era a região que Israel vivia. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com nuvem de dia e com luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e flui água como um rio. Asaf está dizendo o seguinte, quem se esquece o que Deus fez está no caminho de esfriar na fé. Eu gostaria que você pensasse agora 5 coisas importantes que Deus já fez na sua vida.
Asaf está dizendo o seguinte: quem tem amnésia espiritual vai naufragar na fé. O que é as suas memórias espirituais? São os seus testemunhos. Não é? Você precisa ter marcos. Então, quantas coisas você se lembra e fala: Deus fez isso na minha vida. Não é? Eu quase perdi minha perna, mas Deus não deixou eu perder. Eu quase me acidentei, mas eu não me acidentei. Eu quase morri, mas eu não morri. Quantas coisas. Asaf está dizendo o seguinte: olha, por Israel, uma das razões da tribo de Efraim, daquelas 10 tribos, terem agido como agiram, foi porque eles tiveram amnésia espiritual. Eles esqueceram o que Deus já tinha feito. Então, o que é que Deus já fez na sua vida? Tirou você das drogas? Você era um alcoólatra, Ele te libertou? Quantos vão para a casa de recuperação para deixar o alcoolismo e não conseguem, e Ele te libertou? Ele está dizendo o seguinte: olha, você não pode esquecer o que Deus já fez, porque se você esquecer como eles esqueceram, você vai pelo mesmo caminho. E quando nós lembramos, isso renova a nossa fé, isso renova a nossa esperança, isso renova a nossa alegria da salvação. Olha, Deus já fez isso. Você sempre terá coisas que você deseja que Deus faça. Mas hoje de manhã eu apelo à sua fé, à sua alma e ao seu coração. Lembre do que Deus já fez. Há coisas que Ele ainda está por fazer na sua vida, mas as coisas que Ele já fez, elas não podem ser esquecidas. Você não pode ter amnésia espiritual. Deus já fez, Asaf está dizendo, Deus fez, ponto final. Mas eles esqueceram que Deus abriu o mar, eles esqueceram que Deus mandou a nuvem para amenizar o calor, eles esqueceram que Deus mandou o fogo para aquecê-los no frio extremo do deserto, eles esqueceram, como eles esqueceram, eles naufragaram na fé. Então, se você lembrou aí de 5 coisas que Deus já fez na sua vida, posso ouvir um glória a Deus? Diga assim: eu não vou me esquecer das bênçãos de Deus no meu passado. Papo firme, amém? Decisão desta manhã. Terceira coisa que Asaf nos ensina é: não seja rebelde ao Deus que cuida de você. Do verso 17 ao 31, ele toca nessa questão. Ele fala assim: Israel foi amado, Israel foi cuidado, foi protegido, a providência divina sobre eles, mas apesar disso, foram rebeldes. Olha as palavras de Asaf. Mas contra ele, no caso Deus, continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Olha que palavra forte. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. O fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes
dentre eles, matando os jovens de Israel. Asaf está dizendo aqui o seguinte: apesar de tudo que Deus fez, Israel foi filho rebelde. Imagine o seguinte, o pai tem 2 filhos. Um filho, ambos os filhos são amados, mas um filho é amado e é obediente. O outro filho é amado e é rebelde. Com qual dos 2 filhos o relacionamento do pai vai ser mais agradável, mais frutífero, mais prazeroso? Com o filho que é amado e obediente ou com o filho que é amado e é rebelde? Com o filho que é amado e é obediente. E eu queria perguntar, será que o exemplo de Israel é um exemplo que está apenas no passado? Será que há a possibilidade de você ser, tipo Israel, um filho amado, mas um sujeito rebelde? Porque você não faz o que Deus quer, você faz o que você quer. A sua vontade impera sobre a vontade de Deus. Você não vai deixar de ser amado. Israel nunca deixou de ser amado, mas Asaf fala, eles foram amados, foram cuidados, a providência divina foi sobrenatural sobre a vida deles, mas foram filhos rebeldes. Ele explica o seguinte, essa situação que houve aqui, eles queriam comer pão, Deus mandou o maná, eles queriam comer carne, Deus mandou codornizes. Mas a questão aqui que você vê no versículo 19, quando eles falam assim, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E aqui Asaf está contando a história que houve num lugar que eles chamaram de, acho que é Kibbot Avatá, mais ou menos assim em hebraico, que a tradução em português é sepulturas da gula. Porque eles estão insatisfeitos com a providência divina. Cuidado com isso. Deus está provendo e você continua insatisfeito. Reclamão e murmurador, igual a Israel. Então, eles estão recebendo maná do céu, eles falam assim, nós sabemos que ele fez sair água do deserto, mas nós não queremos ter que matar codorniz para comer carne, nós não queremos ter que pegar o maná e cozinhar, nós queremos saber se Deus é capaz de colocar comida pronta na mesa. Deu para entender agora qual era a história? Desafiando a Deus, afrontando a Deus. Aí você entende por que a ira de Deus se levanta e, para ficar provado que ninguém estava morrendo por velhice nem por doença, morre a maioria dos jovens naquela ocasião. E aí o próprio Israel dá o nome daquele lugar, eles estão no deserto e fala que aqui é a sepultura dos gulosos, porque a Bíblia diz que enquanto a carne ainda estava sobre os dentes, entre os dentes, né, veio uma praga e morreram muitos. Asaf nos ensina o seguinte, a rebelião espiritual é precedida pela insatisfação espiritual. É um perigo quando Deus faz e você exige que ele faça mais. É o que Israel estava fazendo. Nunca satisfeito com aquilo que Deus já fez. Sempre querendo mais, exigindo mais. Deus deu o maná, Deus deu a codornize, aí eles querem mais. Então, Asaf diz o seguinte, apesar de Deus ter feito, eles foram rebeldes. É muito perigoso, irmãos, porque nós corremos os mesmos perigos espirituais de Israel. Quanto mais ser abençoado, ao invés de ter um coração mais terno com Deus, permanece na rebeldia. Quanto mais abençoado, ao invés de ser mais grato, continua murmurador, continua reclamão, continua apresentando novas listas, exigências maiores para com Deus. Isso nos faz lembrar de João 6, se não me falha a memória. João 6 conta aquele momento em que o Deus encarnado multiplica pão e peixe. E o
O que Israel fez no passado, eles vão repetir com Jesus. E o perigo é, eu e você repetimos agora com Deus. O que acontece que João nos conta a história? Jesus, então, passa para o outro lado, eles vão atrás de Jesus. Jesus fala assim, vocês não vieram atrás de mim por causa de uma transformação espiritual na sua vida. Vocês vieram atrás de mim por causa de pão e de peixe. Lembra que ele falou isso? Só que, na continuação do diálogo, depois que Jesus fala isso, aí o que eles falam? Mostra-nos um sinal e nós creremos em ti. Então, Jesus já tinha dado o sinal já tinha sido dado, e às vezes nós somos assim com Deus. Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já deu um sinal e nós nos negamos a crer. Nós nos negamos a nos render e nós ficamos exigindo de Deus novas ações, novos milagres, novos sinais. Israel fez isso, Asaf faz esse retrato para nós como uma advertência para não copiarmos essa atitude de Israel. Quarta lição que podemos tirar está aqui do versículo 32 ao 39, que é, você precisa ter cuidado com falso arrependimento. Falso arrependimento é real, sabia disso? Falso arrependimento existe. Nem todo mundo que diz que está arrependido, isso é uma declaração verdadeira. Existe arrependimento falso. E Asaf está dizendo, olha, Israel era PhD em ter arrependimento falso. E você sabe disso também. Olha o que Asaf fala. Depois de tudo isso, continuamos pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repetindo pavor. Sempre que Deus os castigava, aí vem o arrependimento falso que Asaf vai contar para nós, que é o que Israel costumava ter. Castigava com a morte, eles o buscavam. Em fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Olha aí o arrependimento falso. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez por vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Irmãos, arrependimento verdadeiro só existe quando você muda. O que Asaf está dizendo é o seguinte, a dor levava eles a terem arrependimento falso. Porque eles não mudavam. Eles corriam para Deus quando a dor intensificava. Quando havia praga, quando havia morte, quando havia escassez. Mas depois de tudo resolvido, continuavam vivendo, pecando, como sempre. Você conhece algum crente assim? Não olha para o lado e nem catuca ninguém, tá? Disfarça. Quando a renda diminui, crentão. A renda aumentou, crente light. Quando a saúde foi embora, crentão. Agora está saradão, crente light. Quem é que pode atirar pedra em Israel hoje de manhã? Porque o apóstolo Paulo, irmãos, meditando na história de Israel, igual a Asaf, ele fala assim, ó, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, não é por acaso, não é só para a gente ter big dados bíblicos, né? Não é, mas é para nós extrairmos princípios e isso gerar transformação no nosso coração. Eu aprendi, mas o que isso muda em mim? Em que grau eu sou diferente depois do que eu aprendi? Né? Então, Asaf está dizendo o seguinte, olha, coisinha bonitinha, né? Quando a coisa apertava, corria para Deus, mas depois vivia no mesmo tipo de pecado. Asaf fala assim, arrependimento falso. Agora, uma coisa que Asaf fala aqui é que deixa a gente
meio biruta, falando espiritualmente, que era o grande conflito de Jonas. Que Deus, ele é misericordioso em extremo. Saber que Deus é misericordioso não afeta a nossa razão, mas o nosso problema é saber que Deus é misericordioso em extremo. Porque Asaf, ele fala, no versículo 39 e 40, ele fala assim, Deus sabia que o arrependimento era falso, mas ele perdoava. Temos que admirar Deus e reconhecer a nossa pequenez. Não conseguimos ser misericordiosos como Deus. Deus sabia, não vai mudar nada, isso é da boca para fora, estão me elogiando, mas é apenas nos lábios, não vai ter mudança, mas eu vou perdoar. E Asaf fala, olha, Deus fazia isso porque lembrava das suas limitações, eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Então ele retinha a sua ira. Veja isso que quando Asaf muda o tom, ele fala assim no versículo 38, contudo, não é que eles conseguiam enganar a Deus, não é que Deus pensava, eles estão arrependidos. Quando Asaf fala assim, contudo, é dizer o seguinte, Deus sabia que era falso, mas ele era misericordioso. E ele perdoa. Eu espero que esse não seja o caso para ser vivido por nenhum de nós. Amém, irmãos? Que Deus nos perdoe porque o nosso arrependimento é verdadeiro. Amém? É porque nós queremos realmente mudar. Amém? Nós queremos deixar de fazer o que nós estamos fazendo errado. E nós queremos passar a fazer o que é certo e nós não fazíamos. Isso é arrependimento verdadeiro. Porque se Deus, pela sua misericórdia extrema, perdoou Israel até com arrependimento falso, mas o que acontece? Qual é o benefício que eles escolhiam? Porque o benefício não é só você ser perdoado, é você ser transformado junto com o perdão. Amém? Então, ser transformado. Não, Deus me perdoou, agora eu não sou mais assim. Não faço mais o que eu fazia. Não lido com Deus como eu lidava. Agora eu mudei. Amém? Quinta lição que Asaf nos ensina está do verso 40 ao 53, que é o seguinte: você precisa valorizar a salvação e a providência divina. Você só separa tempo para aquilo que você dá valor. Você só cuida com carinho daquilo que você dá valor. Quanto maior é o valor que você dá a alguém ou alguma coisa, maior atenção você dispensa a ela, maior consideração você dispensa a ela. E o que aconteceu é que Israel não soube dar valor à grande salvação que Deus deu para eles, libertando eles com mão forte do Egito, mudando a história da vida deles, de todos eles, dando casas mobiliadas, fazendas prontas. Né? Deus fez tudo isso. Eles não souberam dar valor a essa salvação e a grande providência divina em suprir com milagres, maravilhas e prodígios todas as suas necessidades. Então, há duas coisas que você precisa dar muito valor. Muito valor. Sua salvação. O preço da sua salvação foi o sangue de Cristo. Paulo diz que foi um alto preço. Uma das coisas que você deve mais valorizar é a sua salvação, a sua conversão. Você deve ter de cor o dia, o mês e o ano que você se converteu, que você aceitou Jesus. Deve ser algo que deve te emocionar, deve te fazer chorar. Você deve falar assim, olha, tudo começou na minha trajetória com Cristo a partir do momento que eu fui salvo. Quando eu nasci de novo. O plano que Deus tinha, desde quando eu fui formado no ventre materno, ali começou a entrar a sua execução. Irmãos, parece que alguns de nós temos dificuldade de dar valor. Quem dá valor tem que agir de acordo. Eu vou repetir. Quem dá valor tem que agir de acordo. Se você diz que dá valor, mas a sua vida não condiz com essa declaração, você não dá valor, apesar de dizer que você dá. A sua vida deve mostrar que você dá valor à sua salvação. E você deve dar muito valor também à providência divina. O que é a providência divina? É quando você está em apuros, Deus te socorre.
Não tenho o que fazer. Não tenho dinheiro suficiente. Você está em apuros. Deus te socorre. Isso é providência. Quem não dá valor à providência divina é filho ingrato. É igual a Israel. Deus fez, Deus fez. Quanto mais Deus faz, só exige que Deus faça mais, mas não vive uma vida de gratidão. Eu já ouvi de alguém frases mais ou menos assim: ó, se Deus não fizesse mais nada na minha vida, tudo que Ele já fez já seria suficiente. Né? Isso é gratidão. Isso é dar valor à providência divina. Então, ele fala assim: quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, pecados repetitivos, irritaram o santo de Israel. Não se lembravam, amnésia espiritual, da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. Não deram valor. Eles viviam como escravos, sem direito a nada no Egito. Deus tira de lá e eles só vivem insatisfeitos. No dia em que mostrou os seus prodígios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoan. Quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas. E enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste, matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou o seu povo. Olha o mais aí, a história é diferente quando ele fala do que Deus fez com Israel. Mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Então, ele está recordando o seguinte: olha, valorize, Israel, essa salvação. Deus não poupou os egípcios, mas nenhuma dessas pragas atingiu seus lares. Amém? Sexta lição, para aqueles que estão mais preocupados com o relógio do que com a palavra, já vai ser a penúltima, tá? Então depois da sétima vem a sétima e a gente acaba. Amém? A sexta lição é a seguinte: quando você entrar em Canaã, não viva cometendo os pecados passados. Até aqui, Asaf está falando do passado. Agora ele vai falar: olha, e quando você chegar em Canaã, e quando a promessa se cumpriu, quando a bênção desejada Deus fez chegar na tua mão, Israel, como é que você viveu? Você foi diferente, não é? Quando a casa almejada chegou, quando o carro almejado chegou, quando a renda almejada chegou, quando a graduação almejada chegou, como é que você passou a viver com Deus? É disso que Asaf vai tratar agora. Quando Israel entrou na terra de Canaã. E aí é do verso 54 ao 64 que ele trata disso. Ele diz assim: ó, assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Ele vai começar a falar o que Deus fez para eles tomarem posse da terra. Expulsou as nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas, o problema aí é o mais, né? Deus fez isso, mas como é que eles passaram a viver em Canaã? Mas eles puseram Deus à prova. Ou seja, quem não aprende as experiências no deserto, quando entra em Canaã, vive da mesma maneira. Quem não aprende as experiências com Deus no deserto, vive em Canaã da mesma maneira. É o que Asaf vai dizer aqui, olha. Tudo que Deus prometeu, Ele deu. E agora? Que tipo de crente você é?
Melhor ou pior? Vivendo no pecado do mesmo jeito que antes? Asaf diz que Israel fez isso. Aí diz assim, parem em que versículo? Me ajudem aí. Obrigado. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis, a mesma lista que eles fizeram no deserto, agora de posse da terra da promessa, fazenda, vivendo da mesma forma. Não obedeceram aos seus testemunhos e tal. Eles o irritaram, 58, com seus altares idólatras. Aí ele vai dizer, ó, além de tudo que fizeram no deserto, fizeram coisas piores. Levantaram, foram para a idolatria, foram adorar imagens, levantaram ídolos em cima dos montes. Com seus ídolos lhe provocaram ciúme. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló. Até esse momento, o tabernáculo do deserto estava em Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo ao seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias, não se casaram. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então, o resumo aqui é que Asaf está dizendo o seguinte, olha, Deus mudou a sua vida, mas você não mudou. Deus mudou a sua vida, mas você não mudou. Sua vida melhorou muito, mas você não melhorou muito. Por isso que eu falo, irmãos, que todo mundo fala assim, eu queria tanto que Deus me abençoasse. Então, olha, daqui a 5, 10 anos, Deus te abençoando, que tipo de crente você vai ser? Porque bênção não transforma coração necessariamente. E Jesus viveu essa realidade. Tem gente que o carro melhor, a casa melhor, a renda melhor, não tinha casa, agora tem, não tem sítio, agora tem, não tinha casa de praia, agora tem. E Deus, igual fez com Israel, vai dando, vai abençoando. Mas o que Deus tem de volta? Quando Deus te abençoa, fica essa pergunta. Quando Deus te abençoa mais, o que Ele tem de volta da sua vida? Tem uma promoção, você ganha mais, o que Ele tem de volta? Ele te projeta, ele te coloca no lugar mais alto, o que Ele tem de volta? Ele investiu em você, qual é o retorno que Ele tem? Asaf está dizendo, olha, vocês tomaram posse de casas que vocês não construíram, de fazendas que vocês não plantaram, vocês pegaram tudo pronto. Era para viver super fiel a Deus, super grato a Deus, compromisso com a aliança com Deus. O que vocês fizeram? Ao contrário. Irmãos, aqui tem alguns empresários, né, profissionais liberais. Mas você investe na vida de alguém. Você quer que ela cresça, você torce por ela. Uma das piores coisas que acontece é o quê? Quando depois que você colocou ela lá, ela é ingrata contigo. Então, quando Deus te abençoar, cuidado com esse pecado de Israel, ele não perseguiu você. Ame mais a Deus do que você amava antes. Amém? Se envolva mais com a obra de Deus do que você se envolvia antes. Tem gente que quando Deus abençoa, aí fala assim, não, eu não quero ter trabalho, eu não quero ter aborrecimento, não pego nada na igreja. Gente, era a oportunidade de mostrar gratidão a Deus. Mas agora, não, eu não quero nada. Não quero me envolver, não quero ter dor de cabeça, não quero ter trabalho. No pensamento de Deus, Ele te abençoou para quê? Só para você desfrutar do seu luxo particular? Ou Ele te abençoou para você ser um canal maior, um canal melhor? Deus não conseguiu ter esse objetivo com Israel. E Asaf, então, ele fala, olha, vocês estavam numa terra nova, mas praticando os mesmos pecados do passado. E por último, Asaf fala sobre o pecado de Efraim paralisou Deus? Não. Deus, então, faz uma nova escolha, Deus faz um novo começo e estabelece novas promessas. Do verso 65 ao 72,
Asaf fala que, por causa dessa atitude, Deus nunca é injusto. Ele fala que ele, versículo 67, ele rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Benjamim. Então ele está dizendo, olha, eu não queria tomar essa decisão com você, mas como você é um pecador, quanto mais eu te abençoo, você continua nos mesmos pecados, com as mesmas escolhas, com as mesmas decisões. Então você está fora. Você está fora. Mas, aí ele fala no versículo 68, de um novo plano, de uma nova escolha. Deus escolhe as 2 tribos que ficaram, são chamadas de tribo de Judá. Deus já tinha abandonado o tabernáculo em Siló, versículo 60. Né? Estamos na época de Samuel, final da vida, em que, se não me falha a memória, a nora de Samuel fala assim, Icabode, porque Deus sai do tabernáculo por causa da rebelião de Efraim, e a glória de Deus sai de Israel. Aí o que Asaf está dizendo? Olha, a rejeição humana não põe fim ao plano divino. Se não vai contigo, vai com outro. Ninguém disse amém, né? Mas assim, não deu com Efraim, mas vai com Judá. Cuidado. Gálatas 6 fala assim, de Deus não se zomba. Peca, não leva Deus a sério, está sempre brincando com as coisas espirituais. Era para ter mudado e não muda. Deus é misericordioso extremo, mas ele não é cego nem surdo. Chega um momento que ele toma outras decisões. Asaf está dizendo, Deus muda de decisão. Então, não é mais Efraim, agora é Judá. E nós conhecemos a história, né, que nós enfatizamos mais isso. Hoje estamos conhecendo bem melhor a história das 10 tribos. Né, e por que ficou só essas 2, Judá e Benjamim. Aí fala que, então, o tabernáculo, Deus saiu lá do tabernáculo em Siló, mas ele escolheu um outro monte, que é Sião, para construir o templo. E aí fala que Deus escolheu Davi para ser o rei, e é da descendência de Davi que chega Jesus. Então, meus amados irmãos, o que o Salmo 78 desafiou você nesta manhã? Amém? Qual dessas 7 questões incomodou mais o seu coração? Vamos ficar em pé? Nós passamos bastante do horário hoje pela manhã. Eu preferi fazer uma mensagem expositiva e caminhando no texto, então um texto longo. O salmo de domingo passado é um salmo curtinho, só 13 versículos. Mas, meu irmão, minha irmã, não fica triste com isso não, amém? Nós estamos num feriado, amém? Só vai trabalhar amanhã quem trabalha por escala, serviço de segurança, etc. Amém, irmãos? Então não vai ter culto à noite, não perde a sua bênção por causa... Aquele relógio ali acho que não está certo, eu passei 20 minutos, né? 10 minutos, tá bom? Hã? O pastor falou que é horário para o louvor, né? Então, meu amado, eu não vou correr não, tá? Nós vamos cantar uma canção que Deus colocou no coração do pastor Fábio. Eu vou pedir à pastora Sheila. Você veio de longe hoje? Não sei se você veio mais de longe do que o Anderson e a pastora Sheila, né? 40 quilômetros mais ou menos, né? Vieram lá de Mesquita. Então, depois do louvor, pastora Sheila, você ora e dá a bênção apostólica, tá? Se atentamente ouvir a Deus e os manda obedecer, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar.
onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amado Santo Deus e Eterno Pai, Senhor, que glória, Pai. Como é bom, Senhor, fazer parte da família de Cristo, da sua família, Pai, e ser abençoado, Pai, e ter o coração transformado pela exposição da Tua palavra, Senhor. Senhor, nos dê coragem, Pai, diante das lutas. Nos dê intrepidez, Senhor Deus. O Senhor nos chamou para sermos corajosos, Senhor Deus, diante de um mundo em que é uma verdadeira Babilônia, Pai. Senhor, que não venhamos a trocar os nossos princípios por coisas, Senhor Deus, que nada duram, Pai. Que possamos preservar, Senhor Deus, e louvar a Ti e viver, Senhor Deus, de forma grata, Pai, pela salvação que o Senhor tanto nos tem proporcionado por um preço tão alto, Pai, que foi um preço de sangue. Senhor, obrigado, Pai, pelo entendimento, Pai, de que transformação é necessária e que isso é diário. Senhor, que não venhamos a sair daqui da mesma forma que entramos, mas que a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha transformar, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, as nossas intenções, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso olhar, Senhor Deus. Que tudo em nós venha a ser transformado pelo poder da Tua palavra, Pai. O Senhor é precioso para nós. Hoje o mundo comemora a carne. Hoje o mundo comemora a liberdade, quando na verdade eles não sabem o que é a verdadeira liberdade. É a poder dizer, não, isso eu não quero, não, isso eu não preciso. Eu tenho algo que é muito maior e que tem peso eterno. Senhor, louvado seja o Teu santo nome nessa manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares, na Tua paz, na Tua segurança. Nos livre do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem barulhento. Senhor, de tudo aquilo que o inimigo tenta colocar e que demônios estão por aí para nos cercar. Senhor, nos preserve de tudo isso. Coloca os Teus anjos ao nosso redor. Pai, libera anjos de guerra, Senhor Deus, de batalha, para nos cercar os nossos lares, as nossas casas. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor guarde, Senhor Deus, e proteja aquele que tem promessa e que aqui não se encontra, Pai. Os nossos irmãos que estão de serviço, guarde cada um deles, Pai. E em nome de Jesus, Pai, nos despedimos dos nossos irmãos aqui presentes, mas nunca da Tua doce e agradável presença. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, levanta suas mãos, receba a bênção. Que a graça do nosso Deus e eterno Pai, que o amor de Deus e eterno Pai, o nosso Abba Pai, o nosso amado da nossa alma, que a graça de Jesus e que a consolação do Espírito Santo venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bendito serei na terra,